Saudações, Dux e duqueses tricolores. É quem fala é Duque Tricolor. Para mais um Polêmicas no Flu. Aquele 1%. Aqui a gente vai falar sobre justamente a intro de Almada com a intro de Felipe Coutinho e a intro de Thiago Silva para ser revelado que ele vai jogar no clube em questão. Almada no Botafogo, Felipe Coutinho no Vasco e Thiago Silva no Fluminense. É importante a gente relacionar esses três casos porque a gente tem que entender que esses três casos eles revelam muita coisa para o futebol e para o Fluminense. Dito isso, entenda que YouTube Live é todos os dias, exceto sexta-feira, às 7 horas da noite. Bom, eu só queria deixar claro aqui que o meu objetivo aqui não é atacar a torcida do Vasco, nem a torcida do Botafogo. Se vocês se sentirem atacados, vejam esse vídeo de novo, que eu não vou ter nenhum ataque contra vocês. Dito isso, vamos aos fatos. O Botafogo mal realmente transmitiu a situação de Thiago Almada. Eu fiz um vídeo no meu canal falando que o Almada ele chegou de maneira extremamente equivocada da maneira que ele deveria ter chegado. A contratação mais cara do futebol brasileiro, o meio atacante Almada, chega no Brasil com pouquíssimos torcedores recebendo ele. O Felipe Coutinho, por sua vez, também chegou no Rio de Janeiro, recebido também por pouquíssimos torcedores do Vasco. Quando eu falo pouquíssimos, é perante o público que eles têm. Pouquíssimos para o Botafogo, 10 a 20 pessoas. Pouquíssimos para o Vasco, 300 a 400 pessoas. Pouquíssimos para o Fluminense, segundo os dados que falam que a gente é bem menor, seria 5 ou 10. Só para você ter uma noção de como que esses dados, mesmo eles estando completamente equivocados, então eu acredito que o Fluminense ainda tem mais torcida do que o Botafogo, e normalmente isso daí não é a minha opinião, quer dizer, é uma opinião minha, e não é baseada em nenhum tipo de dado científico. O que a gente tem de ideia é que quem melhor recebeu no aeroporto foi o Fluminense. E nos estádios não foi diferente. Enquanto o Thiago Almada foi recebido de maneira muito estranha e até mesmo um pouco turva da situação dele, o Felipe Coutinho foi recebido até de maneira legal e foi recebido somente no estádio sem ter jogo naquele dia, igualmente ao Fluminense. E é claro, né, que a gente tem vários fatores importantes para identificar do porquê o Thiago Silva foi justamente considerado, dentre todos os outros ali, a contratação que teve o maior apelo popular diante dos outros dois. Mas antes disso, antes de explicar sobre isso tudo, se inscreva no canal, faça o triplo C que curte, comente e compartilhe, redes sociais, inscrição de vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas, Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre esse tema. Bom, como falei para vocês, existem alguns fatores que são importantes. Primeiro, o estádio do Maracanã é maior do que o estádio de São Januário e é maior do que o estádio do Engenhão. Isso é óbvio. O Engenhão normalmente ocuparia mais ou menos 50 mil, o Maracanã ocupa 80 mil e o estádio de São Januário ocupa 30 mil. Tanto que diversas vezes o Vasco entra na justiça para jogar no Maracanã quando ele vê que os valores justamente de apoio e apreensão ao ingresso vão superar aqueles 30 mil e é por isso que eles pedem o estádio do Maracanã. Normalmente aqui eles não vão fazer nenhum juízo de valor se isso daí está certo ou está errado. Eu já estou falando sobre a situação de Thiago Almada, Felipe Coutinho e Thiago Silva. Vale destacar
que existe também mais um outro ponto que pouca gente fala, que é justamente a visibilidade internacional de Thiago Almada, Felipe Coutinho e Thiago Silva. Enquanto o Thiago Almada ele tem pouco mais ali de um pouco mais de milhões de seguidores, e o próprio Felipe Coutinho também tem isso, o Thiago Silva é considerado um monstro nas redes sociais. Não somente na vida, mas também nas redes sociais. Ou seja, isso daí faz mais uma vez o torcedor do Fluminense querer muito ele, receber ele. Isso é importante. Vale destacar também que todo esse processo de convenção de como receber o jogador é importante, que o Fluminense é que criou esse modelo. Nós seguimos a instância do Fluminense e o próprio Vasco já está fazendo isso dessa maneira. Primeiro recebe no aeroporto, depois recebe no estádio, sem dia de jogo, para todo o seu, para toda a sua torcida. E por fim, mas não também menos importante, existiu também a questão da chuva, precisamente na questão do Felipe Coutinho. Então realmente as pessoas vão menos querer ir para o evento, que não vai ter jogo nenhum, só vai ter a apresentação do jogador. Mas vale a pena dizer que teve bastante gente, isso deu um número considerável. Agora, a situação é fato. Thiago Silva e o Fluminense ganhou o processo justamente de contratação ao futebol brasileiro. E aí eu pergunto, e aquele 1%? Será que temos 1% ou não? E só para finalizar, um último ponto que é importante, que eu deixei de extra, não teve, até onde que eu sei, algum show de música junto com o Felipe Coutinho. Só foi o Felipe Coutinho. E se foi feito isso, ainda mais por conta da chuva, foi feito de maneira errada e deveria ter sido reposta para um outro dia que não tivesse chuva. Até isso daí é importante dizer. Dito isso, muito obrigado a todos. Novamente, dito isso daí não é para atacar um dos dois. Eu acho que isso daí serve de reflexão. Todo mundo tem seu motivo para vibrar justamente seu jogador. Eu acho que a situação realmente que passa é o que cada time precisa. O Fluminense precisa de um bom defensor. O Botafogo precisa de um bom meia. O Vasco precisa de um bom atacante. Parabéns aos 3 times e novamente volte todo o vídeo para falar que eu não ataquei em nenhum momento o Vasco e o Botafogo. Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o treino para você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais, inscrição de vídeo, então às 10, 12, 20 horas. Pix na tela e YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira, às 7 horas da noite. Saudações tricolores, até a próxima!